Marta Van Frieden é a cabeça de lista da Iniciativa Liberal nas próximas eleições que se realizam no dia 10 de março. Tem 35 anos, é arquiteta, tem também licenciatura em Arquitetura pela Escola Superior do Porto e mestrado precisamente na mesma área pela Universidade de Lusíada do Porto. É natural do Porto, mas vive atualmente em Caminha, onde passou grande parte da sua infância, e desde 2017 tem ainda a sua própria empresa dedicada à arquitetura, design de autor e de arte. Marta, antes de mais, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu já a tenho aqui precisamente comigo. É sem dúvida, e ficou praticamente visto ao longo desta pequena apresentação, tem um currículo vasto no mundo da arte e da cultura, e portanto eu não posso deixar de perguntar, e também para quem nos está a ver lá em casa, como é que começou este gosto pela política? Já agora, o porquê da Iniciativa Liberal? E faço ainda outra pergunta, que é, sendo do Porto, porquê este interesse por Viana do Castelo? Ok, antes de mais, muito obrigada pelo convite. O meu interesse pela arte começou já há muitos anos, não é? Quer dizer, eu desde novinho que sempre contactei muito com o mundo artístico. Os meus pais também estavam ligados ao mundo artístico, principalmente o meu pai na fase mais novinha dele, ou seja, quando era mais jovem. E pronto, ou seja, aí despertou este interesse pela arte, sempre foi um interesse que eu desenvolvi desde muito criança. E associado a isso, sempre tive paralelamente um interesse também pela política. E a minha mãe, por acaso, sempre me incentivou muito mais até ir para a política do que a seguir para a arquitetura ou para a arte. Só que no meio dos partidos políticos que existiam na altura, eu de facto não me consegui rever em nenhum, porque era mesmo liberal e não sabia. No mundo das artes contactei com muita gente de esquerda, como é evidente. A maior parte dos meus colegas são de partidos mais ligados à esquerda, e eu de facto consegui logo desde cedo compreender um conjunto de incoerências que havia no discurso, não é? Que era, defendiam todos muita liberdade, mas era muita liberdade de acordo com um conjunto de critérios que eram eles próprios que definiam. Isso fazia-me assim alguma repulsa, alguma confusão. E pronto, e entretanto, quando nasceu a Iniciativa Liberal, comecei a perceber que de facto era o partido que me identificava, era o partido que me representava também enquanto pessoa. E na altura, por acaso foi coincidente, na altura em que eu vim morar para Caminha, entrei na Iniciativa Liberal porque coincidiu com o ano da pandemia, em que achei que a Iniciativa Liberal teve um papel preponderante naquilo que era a luta dos direitos, liberdades e garantias das pessoas, e não tive a menor dúvida que tinha que fazer alguma coisa, e resolvi entrar na Iniciativa Liberal, e desde então o caminho tem sido muito interessante. A Marta dizia agora uma frase muito curiosa, que era liberal, mas não sabia. Sim. Quando é que descobriu? Foi precisamente quando veio para cá, então? Eu descobri quando a Iniciativa Liberal, no fundo, começou a surgir aqui no espectro político português. Eu já seguia o Alt Party, ou seja, o Partido Liberal, ou um conjunto, isto é um partido europeu. Já seguia em termos europeus esse partido, e na altura que a Iniciativa Liberal entra em Portugal, ou nasceu aqui em Portugal, eu fui ver o manifesto e percebi que havia um manifesto também associado ao Alt Party, e na altura não tive a menor dúvida que era a Iniciativa Liberal que me representava e os valores liberais que me representavam. Muito bem. Na apresentação dos candidatos à Iniciativa Liberal, precisamente na sua apresentação, lê-se o seguinte, e passo a citar: só com a coragem e a ambição das ideias liberais é possível alavancar uma verdadeira revolução cultural que se impõe no país. Se tivéssemos que traduzir esta frase em medidas, mudanças para o país, quais é que seriam as mais prioritárias? Bem, mais prioritárias era aquilo que nós já tínhamos estado a falar, e no fundo o Rui Rocha tem vindo a falar muito sobre isso. Nós precisamos de facto de reformular um conjunto de setores que são estruturais no país. Desde logo o setor económico, porque nós não podemos crescer, não podemos ter prosperidade sem termos uma economia que também seja atrativa. E nós neste momento o que temos em Portugal é uma carga fiscal extremamente alta, que asfixia completamente as empresas. O nosso tecido empresarial português é constituído em 99,9% por pequenas e médias empresas, e por isso estamos a falar
falar de um tecido empresarial que na realidade é muito pequenino, não é? E que tem uma carga fiscal como se fosse de grandes empresas ou de empresas já com uma cotação de mercado completamente diferente. E por isso, de facto, para nós não temos a menor dúvida que o crescimento económico é o motor da alavancagem de tudo aquilo que é o progresso, e não nos podemos esquecer que só com o crescimento económico é que nós conseguimos pensar, por exemplo, em questões como a cultura, como o mecenato, como a filantropia. Porquê? Porque nós neste momento em Portugal ainda estamos, no fundo, a colmatar, ou ainda estamos a resolver a base da pirâmide de Maslow, que se prende com um conjunto de situações ou com um conjunto de problemas que são do foro do abrigo, da saúde, da alimentação, ou seja, ainda estamos num setor mais básico, estamos a resolver os problemas mais básicos. Como é que nós podemos pensar em cultura, mesmo em sustentabilidade, de uma maneira já mais progressista? Como é que nós conseguimos pensar nisso sem resolver estas questões que são mais estruturais? E por isso, para nós, de facto, a economia e a redução fiscal é essencial. Mas permita-me também dizer outra coisa, porque esta reforma que o país precisa de sofrer, no fundo, também está relacionada aqui com algumas outras áreas. Há um tema que a Iniciativa Liberal tem vindo a falar e que não é muito... não lhe é dada a atenção necessária, que tem a ver exatamente com a reforma do sistema eleitoral. Eu não sei se vocês têm ideia, nós aqui em Viana do Castelo desperdiçamos mais ou menos 27 mil votos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que existe pouca representatividade, ou seja, não há grande ligação entre as pessoas e os seus representantes que a seguir são eleitos, porque nós desperdiçamos no total no país quase 700 mil votos. E isto é muito grave, porque isto faz com que as pessoas se desinteressem cada vez mais, inclusivamente pelo seu direito e seu dever de ir votar, não é? Porque não se sentem representados. E por isso era uma das coisas que nós deveríamos efetivamente pensar, reformular. A Iniciativa Liberal apresentou no passado uma proposta na Assembleia chamada Todos os Votos Contam, exatamente para criar um Círculo Nacional de Compensação, de forma a nós conseguirmos diminuir este desperdício de votos, porque no fundo são votos que não elegem ninguém. E estamos a falar de muita gente, se estivermos aqui a falar no universo de Viana do Castelo, quer dizer, são 27 mil votos que são desperdiçados, são 27 mil pessoas que vão às urnas e que colocam uma cruz num partido e que não têm representação, não é? Pronto, aquele voto não conta. E por isso, isto é uma das bases, inclusivamente para nós conseguirmos fazer também um conjunto de outras reformas. Não posso deixar de falar também da questão da habitação, que é um problema que neste momento afeta o país e que no fundo é súmula de um conjunto de políticas que foram sendo feitas de uma maneira errada na nossa ótica, como é óbvio. O que nós fizemos foi um desinvestimento muito grande naquilo que é a coesão territorial e acabamos por criar uma pressão muito grande em duas grandes áreas metropolitanas, sendo ela a do Porto e a de Lisboa. E à medida que nós criamos essa pressão cada vez maior nestas áreas metropolitanas, estamos a inflacionar a seguir, claro, todo o resto do mercado. E fizemos outra coisa ainda mais grave também, que foi condicionar o mercado de arrendamento de maneira a que ele fosse quase inexistente. E neste momento nós temos uma oferta muito, muito curta e estamos a colocar uma série de jovens numa situação que é uma situação preocupante. E não são só jovens, são jovens, famílias monoparentais, imigrantes que estão a chegar todos os dias ao nosso país e que de facto não têm acesso a um bem que é um bem essencial, que é um teto, é uma casa, não é? E por isso, se pudesse falar assim, algumas medidas muito rápidas, e também deixe-me acrescentar aqui a questão de transportes, porque os transportes também estão elencados com esta questão da habitação, porque quando nós temos uma boa rede de transportes, nós estamos no fundo a permitir, por exemplo, que Viana do Castelo possa estar muito mais ligada à cidade do Porto. Nós não conseguimos compreender como é que Viana do Castelo, sendo uma capital distrito e estando a 40 minutos do Porto, o distrito de Viana continua a apresentar índices de interioridade tão altos. Não é? Eu não sei se vocês têm a noção, mas Viana do Castelo é um distrito litoral com contexto de interioridade, com grandes índices de ruralidade. E por isso há aqui um conjunto de coisas que de facto que temos que mudar, que temos que revolucionar efetivamente para conseguirmos deixar de ouvir o mesmo discurso que eu ouço há 35 anos, que é Portugal é um país da cauda da Europa. Nós estamos fartos disso, quer dizer, eu não quero mais continuar a ouvir que Portugal é um país na cauda da Europa, porque nós temos um potencial incrível, estamos muito bem localizados em termos geográficos, por isso não conseguimos entender como é que esta é uma condição quase que os portugueses têm que aceitar e não conseguimos fazer nada para mudar isto. E por isso, de facto, só a coragem e a ambição da Iniciativa Liberal, porque apresentamos reformas que são reformas mesmo estruturais, é que o país consegue mudar, não tenho dúvida disso.
E, por exemplo, a Marta falava aqui de um aspecto que é interessante, precisamente 27 mil votos são desperdiçados aqui em Viana do Castelo. O que é que se pode fazer para contornar esta situação? Pronto, é isso. Numa primeira fase é criar a proposta, no fundo, implementar a proposta da iniciativa liberal, que se prende com o Círculo Nacional de Compensação, que consegue fazer a redução destes 27 mil votos para desperdiçarmos apenas 700, que é uma redução muito interessante. Isto o que é que faz? Faz com que haja uma aproximação cada vez maior entre aquilo que é a comunidade, não é? A sociedade civil e os políticos. E isto é primordial, porque as pessoas hoje em dia, o que nós sentimos no rolo é que as pessoas não se sentem representadas, sentem que existe um fosso muito grande entre aquilo que é a sociedade civil e os políticos que representam essa sociedade civil. Por isso, quanto mais próximos nós estivermos destas pessoas, vamos conseguir mais facilmente trazer aquilo que estão os problemas delas para o nosso dia-a-dia e para, no fundo, conseguirmos dar um conjunto de respostas a esses mesmos problemas. A Marta falava há pouco que é preciso revolucionar, precisamente, e agora especificando também aqui à região de Viana do Castelo, falava-me aqui sobre a questão dos transportes, já me falou também sobre a questão da habitação. Quais é que acha que são os principais eixos que são mais prioritários aqui na cidade, precisamente para se revolucionar? Olha, os transportes são fundamentais, não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho estado em algumas escolas e a falta de mobilidade é um fator de desistência escolar. Isto para mim é chocante. Eu não consigo entender como é que no ensino superior alguém consegue desistir de um curso que supostamente entrou com gosto, não é? Com vontade de o concluir e que por falta de mobilidade acaba por desistir. Sei que o IPVC tem feito um esforço no fundo, em criar horários um bocadinho diferentes, de forma a que os alunos consigam ir à escola, conseguir frequentar a universidade, e há um programa também engraçado nas escolas superiores de educação que tem a ver com elas dão umas bicicletas para os alunos conseguirem fazer eles próprios a sua mobilidade. E por isso, sem dúvida que a mobilidade aqui no distrito é muito pobre, é muito curta, tem pouca frequência, as pessoas não utilizam, porque depois, tendo pouca frequência, elas têm automaticamente que utilizar o carro, não é? Porque os horários que estão disponíveis não chegam, não cumprem, no fundo, as necessidades que as pessoas precisam, e por isso, sem dúvida que os transportes é um eixo fundamental, e é um eixo fundamental também de desenvolvimento. Porquê? Porque nós temos alguma indústria que é interessante no distrito e que pode ser potenciada também, e com uma rede de transportes eficaz, nomeadamente naquilo que é o transporte de mercadorias, de comboio de mercadorias, nós poderíamos conseguir aproximar o distrito, inclusivamente do resto da Europa, porque temos aqui uma ligação privilegiada também com a Espanha. E temos aqui um porto, não é? E por isso, para nós, de facto, achamos que este motor é um motor muito interessante para a alavancagem do potencial do distrito. Parece-me também, já falámos um bocadinho sobre habitação, mas também sobre educação. Nós achamos que a oferta de educação é muito curta aqui no distrito, nomeadamente naquilo que é a oferta de cursos de ensino superior, o que faz com que os jovens saiam do distrito logo com 18 anos, não é? E vão para distritos vizinhos para poder estudar, e acabam por não voltar, muitos deles, ao distrito de Viana do Castelo, até porque depois o distrito não lhes oferece a empregabilidade que eles necessitam. Por isso, a educação também é um fator primordial aqui no fundo, no desenvolvimento do distrito, e não só a nível do ensino superior, mesmo no ensino secundário. Nós temos uma proposta engraçada que tem a ver com a flexibilização e com a autonomia pedagógica das escolas, e aqui, neste distrito, isso faz todo o sentido. Porquê? Porque o tecido empresarial precisa de gente também, não é? E por isso, quanto mais autonomia pedagógica as escolas tiverem, mais elas conseguem estar articuladas com as necessidades do seu próprio tecido, do empresarial, da própria região. E também sentimos que a oferta educativa, mesmo naquilo que são os cursos de secundário, os cursos profissionais, também é relativamente curto, e por isso os jovens saem muito cedo para estudar no ensino superior, ou então os que ficam no fundo muito reféns de hotelaria e da restauração. E, por exemplo, tocou agora num ponto essencial, precisamente a saída dos jovens. Quais é que seriam as medidas, digamos assim, que a iniciativa liberal aplicaria, além de, por exemplo, da oferta educativa mais extensa e de oferecerem mais empregabilidade aqui no distrito, de forma a manter aqui também estes jovens por Viana do Castelo?
Assim, os jovens saem porque vão à procura de melhores salários e de melhores condições, e por isso nós temos a perfeita noção que o grande problema do nosso país prende-se com salários. Nós temos salários muito baixos, temos uma carga fiscal aplicada às empresas e às próprias pessoas demasiado alta, e no fundo, combatendo esta parte da fiscalidade, nós temos a certeza absoluta que conseguimos fazer com que os jovens fiquem cá, e mais do que isso, nós também queremos que os que estão fora consigam perceber que vale a pena voltarem a Portugal, não é? Que vale a pena, que o país consegue investir neles. E por isso, sem dúvida, que uma política atrativa em termos de fiscalidade é uma política que irá ajudar os jovens a fixarem-se na região. Não tenho mais dúvida, a menor sombra de dúvida sobre isso. A Marta falou aqui também sobre a rede interessante de indústrias, precisamente aqui no distrito. Acha que é algo que ainda tem de ser trabalhado? Sim, acho que sim. Acho que temos muito mais potencial, até porque, de facto, a ruralidade do distrito apresenta aqui algumas oportunidades, nomeadamente naquilo que é a economia verde e azul, e por isso eu acho que nós conseguimos captar uma indústria muito mais interessante para a região e que consiga também valorizar aquilo que são os fatores diferenciadores da nossa região, que tem a ver exatamente com a Serra da Arga, com a qualidade ambiental que temos aqui no distrito, que temos presente no distrito, e também com uma indústria ou com uma economia azul mais forte. Falou agora, por exemplo, da Serra da Arga. Há algum projeto em mente que a Iniciativa Liberal tenha? Não temos assim nenhum projeto, ou seja, a Iniciativa Liberal, eu aqui estou a falar como candidata às legislativas, não posso estar a dizer que há aqui algum projeto interessante para a Serra da Arga, porque estaria a mentir, e por isso não o vou fazer. Agora, em termos locais, com certeza que nós vamos apresentar, agora nos próximos meses, já preparando as autárquicas, vamos apresentar aqui algumas propostas que são interessantes, sim. Muito bem. E agora, para concluirmos aqui a nossa conversa, trazia aqui ao debate também um assunto que foi bastante polémico quando o anúncio precisamente da Marta enquanto cabeça de lista da Iniciativa Liberal foi algo muito falado, até pelo nome artístico que utiliza, não é? Também já vem dos tempos da escola, e também pela imagem que eu chamaria de irreverente. Perguntaria-lhe agora, e lá está, só responde se sentir confortável para tal, o porquê do anonimato, se pode chamar assim, e já agora o porquê também de ter utilizado esta imagem mais irreverente daquilo que os cidadãos estão habituados a ver, se tem alguma mensagem ou até se faz parte precisamente da política da Iniciativa Liberal. Ouça, a minha imagem é a minha imagem, já é assim há muito tempo, e por isso nós na Iniciativa Liberal, como somos liberais, ninguém me pediu, como é óbvio, o partido não me pediu: Marta, muda a tua imagem, não é? Não, eu sou o que sou, não vou mudar, obviamente, esta é a minha imagem, por isso vou continuar a representar as ideias da Iniciativa Liberal na pessoa que eu sou. Relativamente ao meu nome, foi uma assinatura que eu desenvolvi exatamente na universidade. Eu não escondo o meu nome, até porque eu o utilizo num outro contexto, que é um contexto de uma empresa familiar da minha mãe. De qualquer das formas, com 19 anos, construí uma assinatura e desde então tenho utilizado, e à medida que fui utilizando cada vez mais, ela foi sendo consolidada, e por isso hoje em dia as pessoas já me conhecem assim, e por isso não vou se calhar também não fazia sentido utilizar outro nome. Sim, eu acho que nesta fase não fazia sentido absolutamente nenhum, porque as pessoas já me identificam exatamente desta forma, por isso não acho que faça sentido as pessoas terem que mudar o seu perfil para estar na política. A política tem que ser feita de pessoas verdadeiras e honestas, não é? Por isso, esta Marta que está a ver à sua frente é a Marta que eu sou, e por isso a Iniciativa Liberal, como é óbvio, deu-me toda a liberdade para eu poder representar as ideias liberais, mas dentro da pessoa que eu sou, obviamente. Obrigada, Marta. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa aqui ao debate que aches pertinente. A única coisa que eu gostava de dizer só muito rapidamente é: eu gostava muito que as pessoas percebessem que o voto da Iniciativa Liberal é um voto útil, é um voto capaz de mudar mesmo o país, e por isso, se as pessoas querem diferente, não votem igual, votem mesmo a Iniciativa Liberal no dia 10 de março. Muito bem, Marta. Terminamos assim a conversa com Marta Van Frieden, ela que é a cabeça de lista da Iniciativa Liberal nas próximas eleições que se realizam precisamente já no dia 10 de março. Até breve. Obrigada. O seu voto é a sua voz. Faça-se ouvir. Vote. Dia 10 de março o país vai eleger os deputados e deputadas à Assembleia da República, o que permitirá formar governo. Compete à Assembleia aprovar e alterar as leis, bem como fazer a fiscalização da ação governativa. Todos os cidadãos recenseados poderão votar. Não deixe que outros falem por si. Venha exercer o seu direito de voto.
Informe-se em cne.pt. Comissão Nacional de Eleições.